tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês nessa tarde, no nosso 7º Congresso de Atualização Jurídica da OAB, esse ano com esse formato diferente de fazermos concomitante as oficinas, temas mais específicos, em ambientes menores, para que a gente possa interagir e caminhar com temas diferentes e atuais ao mesmo tempo. Quero agradecer a presença de todos, aos que estão nos acompanhando pelo YouTube, da OAB Bauru Online. É um prazer mais uma vez recebê-los. E, acima de tudo, agradecer a presença do Dr. Leandro, que está aqui conosco, veio nos trazer muitas informações sobre as novidades da eleição 2022 para o direito eleitoral, ano emblemático, em que, no dia de hoje ainda, e dá toda a democracia, enfim, falar de um tema desse, eu acho que é um tema relevante. Fico feliz de ter aí uma turma nova, uma juventude do direito também conosco. Em nome da OAB Bauru, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença do doutor conosco. O doutor Leandro Petrin, advogado, sócio do escritório Calado Moraes e Petrin Advogados, com experiência no âmbito do direito público, com ênfase em direito administrativo e eleitoral, atuando principalmente na defesa e consultoria a agentes políticos, partidos, candidatos e coligações. Nós gostaríamos de mais uma vez agradecer a sua presença e ficar à vontade na nossa casa, tá ok? Pois, pessoal, fique à vontade, qualquer dúvida, eu acho que é um bate-papo que vai poder ser bastante proveitoso. Obrigada. Bom, muito obrigado. Uma boa tarde aos meus colegas, aos que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pelas redes. Quero aqui primeiro agradecer ao OAB de Bauru, nossa presidente Márcia, muito dinâmica, sempre com a história da ordem aqui de Bauru, esse é o 7º Congresso, não é isso? Então dá para se notar que é bastante dinâmico esta gestão, enfim, e esse grupo que aqui bem conduz a nossa entidade de classe. Bom, vamos falar um pouquinho de direito eleitoral. Acho que é 1 hora que eu tenho aqui para conversar com vocês. Em 1 hora, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder esgotar de forma profunda os temas. Mas, enfim, nós estamos no ano de eleição. Nós vamos ter aí no jornal, na televisão, enfim, nós vamos vivenciar isso, os amigos, os colegas, ao saberem que aqui você é advogado ou que é estudante de direito, vai te perguntar, vai fazer alguma questão. Enfim, então acho que é importante de dar uma atualizada e a ideia aqui é a gente fazer uma passada geral da eleição, né? Então, obviamente, olhando um pouco do ponto de vista que nos compete, que é a área jurídica eleitoral de uma campanha, mas acho que vale a pena a gente fazer aqui uma passada em revista de todo o processo. Aí eu acho que pelo menos fica, ainda que não vamos conseguir aprofundar nenhum tema, mas a gente tem pelo menos uma vista panorâmica do todo. Bom, estamos hoje, é dia 11 de agosto, algumas coisas já aconteceram, né? Então nós já estamos na boca do processo eleitoral. Há ainda autores que vão dizer, olha, esse processo que antecede, inclusive, já estamos num processo eleitoral. O próprio artigo 16 da Constituição vai dizer que 1 ano antes a lei que altera o processo eleitoral. Então, por vezes, a hora que eu mexo em domicílio eleitoral, a hora que eu mexo em registro de candidatura, há autores que vai dizer que isso eventualmente altera também o processo eleitoral. Mas na prática estamos sim no meio do nosso processo eleitoral. Que alguns atos para que a campanha ocorra já aconteceram. Então nós estamos falando, por exemplo, das convenções partidárias. Todos os partidos tiveram que se reunir de acordo com o seu estatuto político, do seu estatuto partidário, e ali tomaram uma deliberação. Qual é a chapa de candidatos a deputado estadual? Qual é a chapa de candidatos a deputado federal que aquele partido irá disputar? Quem que aquele partido irá
apoiar para governador do estado de São Paulo, ou se eventualmente lança candidato ou apoia algum de um outro candidato. Quem aquele partido irá apoiar para vice-governador. Quem aquele partido irá apoiar para senador e 2 suplentes. Então esta é uma deliberação que foi do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então os partidos tiveram que se reunir nesse período e tomar estas decisões. As eleições proporcionais, então estamos aqui a dizer deputados estaduais e deputados federais, não é permitido mais coligação. Então o PT lançou a sua chapa pura, o PSDB lançou a sua chapa pura, União Brasil, no caso aqui falei o PT, mas faço aqui uma correção. O PT se federou a uma federação em que temos PT, PV e PCdoB. Assim como o PSDB, que tem a federação PSDB e Cidadania, e assim como o PSOL, que tem a federação PSOL e Rede. Então nós temos esta nova forma de organização partidária, que são as federações, e nós temos somente estas 3. Então estas 3 federações, e elas funcionam como hoje um partido político. Então eles têm hoje um estatuto registrado no TSE. Então estas 3 federações e os partidos que não são federados, mas individualmente, escolheram a sua chapa de deputados federais. Bom, então, das cadeiras em disputa na Assembleia Legislativa, um nome a mais, eu tenho até um nome a mais. Das cadeiras em disputa na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, um nome a mais das vagas em disputa. Então, em São Paulo, nós temos 70 cadeiras de deputados federais. Então, cada partido pode, por exemplo, lançar até 71 nomes. Desses 71 nomes, ou que eventualmente o partido resolva ali só lançar 30 desses nomes, há uma obrigatoriedade de proporção de gênero. Então, eu tenho que, no mínimo, 30% da minha chapa ser de um gênero, ou masculino ou feminino. A nossa história, a história política e a luta das mulheres por maior participação, vai dizer que é o percentual feminino. Mas se um partido quiser lançar 70% de mulheres e 30% de homens, é possível. Né? Então é a chapa... um partido poderia lançar uma chapa 100% feminina? Não pode. Né? Porque a lei reserva um percentual de gênero. Né? Então não é aqui, é óbvio que do ponto de vista da ciência política é de fato para fomentar a participação feminina, mas a lei estabelece essa participação de gênero. Então estes atos já foram realizados. Chapas proporcionais individuais, mas eu posso me coligar, fazer a coligação no majoritário. Então, por exemplo, o Rodrigo Garcia, que foi escolhido pela Federação Cidadania e PSDB, tem lá, além da federação que ele é filiado ao PSDB, então além da federação que o escolheu, tem lá mais uma série de partidos políticos. O Fernando Haddad foi escolhido na federação dele, que compõe PT, PV e PCdoB, mas além da federação, outros tantos partidos, nas suas reuniões, falaram, não, nós vamos aqui coligar majoritariamente com o Fernando Haddad. E o Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, foi escolhido candidato a governador pelo Republicanos. Outros partidos, né, de cabeça aqui me lembro do PL, acho que PSC, enfim, outros partidos falaram, não, nós vamos coligar majoritariamente com o Tarcísio de Freitas, com o Republicanos, e aí fazemos uma composição majoritária. E a mesma decisão com coligações para o Senado Federal. O Senado Federal, salvo engano, Márcio França, o astronauta Aldo Rebelo na chapa do PDT. Estou tentando lembrar dos exemplos que eu dei aqui. O Edson Aparecido, que é do MDB, nesta chapa do Rodrigo Garcia. Estou aqui dizendo os nomes de todos, porque efetivamente são esses os nomes que estão colocados
aqui não há propaganda absolutamente de ninguém, vamos trabalhar aqui, o partido A com o partido B, aí, pô, não, vamos já dizer aqui, até porque é de conhecimento de todos. Veja, então esses atos aqui, eles já foram praticados, e esses partidos têm, ao escolher lá a sua chapa, então escolheu, e aí eu vou então dizer o candidato A, B, C, D para deputados federais, E, F estaduais. Então eu escolho esses na minha chapa e já digo o número, né, que eles vão concorrer. Para deputado federal são 4 números, começa sempre com a sigla, com o número da sigla do partido, e outros 2 a escolha até o numeral 99. E para deputado estadual, a urna eletrônica, então a gente digita, não escreve mais, então também 2 números iniciais do partido e outros 3 que vai até o 999. Eu acho que na verdade vai até o 987, porque o 999 é um comando da urna, então é um número que não é permitido, salvo engano, ser utilizado. Todos os partidos então vão agora ao TRE, nós estamos falando de uma eleição geral, então todo o processo eleitoral ele é feito no Tribunal Regional Eleitoral. Então esses partidos vão ao Tribunal Regional Eleitoral e fazem os registros de candidatura. Os registros levando lá a documentação de cada partido, a certidão de cada candidato, a foto que vai aparecer na urna eletrônica, as certidões demonstrando que ele não tem a certidão de objeto de crimes no primeiro grau. Então ele vai aqui, vamos imaginar aqui que em Bauru, alguém tem o domicílio em Bauru e sai candidato a deputado federal, então ele vai no fórum aqui de Bauru, tira uma certidão de primeira instância e diz lá que não tem nenhum processo, vai ao TRF, que abrange aqui a comarca de Bauru, e tem lá uma certidão de primeira instância dizendo que ele não tem também nenhum processo. Vai ao Tribunal de Justiça e tira uma certidão de segundo grau, e a mesma coisa, uma certidão de segundo grau da Justiça Federal. Ah, Petrinho, mas apareceu lá um apontamento, há um processo aqui nessa certidão. A necessidade então do objeto e pé, para ver como que está aquele processo. Por que isso? Para demonstrar que ele não tem uma condenação em segundo grau. A lei da ficha limpa proíbe alguns tipos de condenação em segundo grau de serem candidatos. Então é com base na certidão que a própria Justiça emite, que a Justiça Eleitoral fará esta verificação nos registros de candidatura. Além disso, há que se demonstrar a filiação partidária 6 meses antes da eleição. Então, lá em 2 de abril, eu tinha que estar filiado a um partido político e eu tinha que ter o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Bom, nós estamos falando de uma eleição que é estadual. Então, a circunscrição do pleito é o estado de São Paulo. Então, ainda que esse meu camarada de Bauru tivesse mudado para São Paulo, não teria nenhum problema, porque ele está dentro da circunscrição de São Paulo. Mas todos vocês aqui, eu comparo, por exemplo, e vamos falar um pouco aqui para dar alguns exemplos práticos, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro faz uma transferência de domicílio eleitoral para São Paulo. E o Tribunal Regional Eleitoral, um partido político, faz a impugnação desta transferência do domicílio eleitoral do Moro. E o Tribunal Regional Eleitoral fala assim, olha, há um problema na transferência do domicílio do Sérgio Moro. E eu já vou explicar qual é o problema aqui que o tribunal enxergou no domicílio do Moro. Porque para a Justiça Eleitoral, e aqui é um ponto importante, antes de eu avançar nesse caso do Moro, que foi julgado pelo TRE, para a Justiça Eleitoral, o domicílio eleitoral não é o domicílio do direito civil, não é onde eu tenho a minha residência, é um domicílio que pode ser aferido de forma afetiva, onde eventualmente a pessoa que já saiu candidato tenha votos, onde ele tem parentes, onde ele trabalha.
Então vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que é um médico que atende numa UPA aqui de Bauru. Mas ele, na verdade, o domicílio civil dele, ele é... Qual que é uma cidade vizinha aqui de Bauru? Alguém me ajuda? Agudos. Vamos aqui pegar o Agudos. Então, só que o domicílio dele é em Agudos. Só que ele vem de manhã, atende na UPA, faz aqui todo o atendimento dele. Enfim, ele é conhecido aqui, é um médico que todo mundo gosta, é conhecido, ele tem... E ele quer ser candidato a vereador. Bom, mas ele mora lá em Agudos, ele não tem um domicílio aqui. E ele vai na Justiça Eleitoral e fala o seguinte, olha, eu tenho uma relação de trabalho com Bauru. Eu quero transferir o meu domicílio eleitoral para Bauru. Por quê? Porque olha a minha carteira de trabalho, estou há 25 anos atendendo na UPA. Eu tenho o consultório meu particular é aqui em Bauru. Ainda que eu não tenha feito esta mudança, porque meus filhos estudam lá em Agudos, a minha mulher tem as coisas lá em Agudos, mas a minha vida social, ela é aqui. E para a Justiça Eleitoral isso basta. Ok, a Justiça Eleitoral fala, é isso, é o domicílio afetivo, é o domicílio profissional, é onde você tem relações, não é necessariamente onde está o seu patrimônio, que é aquela coisa mais quadrada lá do direito civil. Então, este é o conceito para a Justiça Eleitoral. E Sérgio Moro, então, faz esta transferência e diz o seguinte, olha, eu fui homenageado, recebi títulos de cidadão em Itaquaquecetuba, em Franco da Rocha. Eu tinha aqui um hotel em que eu fazia uma transferência, quando fazia minhas viagens internacionais, ficava hospedado aqui num hotel. Eu, ao sair da magistratura, deixar a magistratura, assumir um ministério, e ao deixar o ministério, assumir um emprego que a empresa, que o escritório de advocacia tinha a sede em São Paulo, então eu tenho um domicílio afetivo em São Paulo. Ok. Então ele vai nesta defesa da Justiça Eleitoral. Só que a transferência do domicílio eleitoral, que é regulada pelo Código Eleitoral, vai dizer o seguinte: para eu fazer este pedido de transferência de domicílio, eu preciso demonstrar que eu tenho este vínculo afetivo, este vínculo, ou até num novo imóvel, pelo menos 3 meses. Eu preciso demonstrar que eu estou 3 meses e aí sim eu faço essa transferência. O Sérgio Moro, ao fazer o pedido de transferência, junta um contrato no último dia da transferência do domicílio. Olha, eu juntei aqui um contrato de um hotel. O TRE falou, mas tinha que ter 3 meses aqui para você solicitar essa troca. Você precisava demonstrar que em 3 meses você tinha este vínculo para fazer. E é justamente aí que o tribunal altera e diga, olha, o que está errado não é a sua relação afetiva, o que está errado é o procedimento de substituição do seu título de eleitor, que você não cumpriu a regra de demonstrar que você está domiciliado há 3 meses. E é ali que a Justiça Eleitoral vai e invalida esta transferência do ex-juiz Sérgio Moro. Porque alguém vai dizer o seguinte para mim, olha, mas o Tarcísio Petrin, ele também veio do Rio. O Eduardo Cunha, que é candidato a deputado federal por São Paulo, ele é do Rio. A Marina Silva, que foi uma senadora pelo Acre, é candidata a deputada federal. Eles também... A esposa do Moro, a Rosângela, ela veio junto com o marido. Agora, o problema é que ninguém impugnou a transferência desses domicílios. No registro de candidatura, o que se vai discutir é o seguinte, tem vínculo afetivo ou não? A transferência do domicílio, se foi correto ou não, ali precluiu. Ali não se discute mais se em 3 meses tinha ou não. Então, estes novos casos, que se eventualmente impugnados,
A única luz que a Justiça Eleitoral vai poder jogar, no caso, para decidir há uma relação de afetividade? Porque a questão formal da transferência já se esvaiu, já foi, já precluiu, não podemos mais discuti-la. Né? Então, e aí nós vamos ouvir, né, nas nossas conversas, olha que absurdo, impediram o Moro e não impediram o Tarcísio, impediram o Moro e não impediram a mulher do Moro. Não sei, eventualmente pode, né, a Justiça Eleitoral, no caso concreto, pode olhar e até indeferir o registro, mas se eventualmente isto acontecer, né, não é porque, olha, não, veja, nós precisamos, né, como operadores do direito, saber o que nós estamos combatendo, qual o ato está sendo discutido. Ali, no caso do Sérgio Moro, o que se discutiu foi o ato de transferência e não a relação afetiva que irá se discutir apenas no registro de candidatura, caso exista uma impugnação ao seu registro. Então os partidos vão, né, aqueles que foram aprovados em convenção, levar à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral fará essa análise de documentações e publicará um edital. Olha, a federação do PT, PCdoB e PV lançou estes candidatos. O PSB lançou estes candidatos. União Brasil lançou esses. O PDT lançou esses aqui. O PTB lançou esses. A Federação PSDB Cidadania lançou esses aqui. Então, tornamos público. A partir do momento que a Justiça Eleitoral fala assim, olha, estão aqui registrados estes nomes. A partir daí, 5 dias, partidos políticos, Ministério Público, coligações, né, no caso majoritária, terão a oportunidade de impugnar o registro de candidatura. Olha, o Petrinho saiu candidato aqui, mas o Petrinho, olha, vou te falar, ele foi expulso da OAB. Petrinho tomou um gancho na ordem, porque não pagou a anuidade, o pessoal ficou no pé dele e tal, ou eventualmente não pagou o cliente, e foi expulso da ordem. Opa, estamos aqui numa linha, salvo juízo, a linha M da Lei Complementar 6490, que vai dizer aqueles que foram suspensos dos órgãos de classe estão inelegíveis por 8 anos, salvo se a decisão for revertida na Justiça Comum. Olha, o Petrinho, ele foi presidente da Câmara de Jales. E lá ele teve as contas de gestão, porque presidente da Câmara tem contas de gestão, julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E as contas dele foram desaprovadas. Então, a partir do momento, e transitou em julgado no Tribunal de Contas. Então, aqui nós temos uma inelegibilidade por 8 anos. E alguém vai lá e vai fazer esta impugnação. Olha, o prefeito de uma cidade teve o parecer prévio do Tribunal de Contas pela desaprovação das suas contas de gestão. A Câmara Municipal, que é quem julga prefeitos, né? O presidente da Câmara, quem julga é o Tribunal de Contas. Mas o prefeito municipal, quem julga é a Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas é um órgão de assessoramento do parlamento. Então, o Tribunal de Contas emite um parecer que é decidido se a Câmara, por 2/3, mantém, ela pode reverter o parecer por 2/3. Mas se o parecer vem pela desaprovação das contas, por 2/3 a Câmara pode aprovar aquelas contas. Ou, por 2/3, reprovar aquelas contas se o parecer for pela desaprovação. Mas aqui mais simples, Tribunal de Contas, olha, aqui não pagou precatório, déficit orçamentário de 200%, no último quadrimestre desrespeitou o artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixou para o seu sucessor dívidas sem o correspondente suporte financeiro no caixa da prefeitura.
amigo, bagunça, você deixou aqui as contas da municipalidade bagunçadas, parecer pela desaprovação. A Câmara Municipal olha, de fato, contas desaprovadas. O adversário vem lá e fala, olha, o Petrinha aqui, prefeito, um mau prefeito, contas desaprovadas, estou impugnando ele com base no artigo 1º, inciso 2 da linha G da Lei Complementar 6490. Olha, o Leandro Petrinha ele foi condenado por ato de improbidade administrativa. Ele fez uma licitação fraudulenta quando foi secretário de obras. Ele teve uma ação, o Ministério Público ingressou com uma ação, demonstrou que ali teve superfaturamento, que quem ganhou foi a empresa da mulher dele, não entregou o serviço. Enfim, então temos aqui o ato doloso, que deu enriquecimento ilícito de terceiro, com dano ao erário. A linha a linha L, Leandro Petrinha, está inelegível. Então, ali é o momento dos partidos fazerem esta impugnação ao Ministério Público. E tem impugnações, e aí nós vamos ler no jornal, fala, olha, o Ministério Público impugna 1.979 candidatos. Você fala, nossa, né? Só bandido se inscreveu. Aí você vai lá ver o que é aqui, que é tanto aquilo, poxa, né? Meu Deus do céu, veio aqui a penitenciária, veio toda aqui, vamos olhar o que é. Aí você olha lá, a impugnação do fulano é porque faltou a certidão dele da Justiça Federal. Faltou uma certidão de objeto e pé de um processo de 1980, que era físico, e ele foi para o arquivo, e que na verdade ele era o autor de uma ação, e que no sistema não conseguia ali demonstrar, e faltou esse objeto e pé, e toma uma impugnação. Ele fez uma foto, e a foto tinha um dístico aqui na foto dele de urna, e não pode, nas fotos elas não ter nenhuma identificação, e aí eu impugno por isso. Então, né, nós vamos também ter essas coisas. Não vamos se impressionar aqui com a matéria do jornal, porque, olha, o Ministério Público, de fato, por dever de ofício, vai lá e está irregular no checklist que o tribunal faz ali, que o tribunal, a análise que é feita pelos assessores do tribunal, é checklist. Certidão de primeira instância está aí? Tá, ok. Certidão de segunda instância está aí? Tá, ok. Tem objeto de pé? Tá. Faltou tal coisa? Faltou, impugnação. Impugnação. Até porque aquele que não impugna não pode recorrer da decisão que defere registro de candidatura. Então, se eu quiser recorrer ao TSE, eu preciso fazer aqui esta impugnação. E aí, esta ação que vai ser manejada é a ação de impugnação ao registro de candidatura, que nós chamamos da AREC, né? Ação de impugnação ao registro de candidatura. Então, 5 dias eu tenho para entrar com esta ação. Intimado para apresentar defesa, o candidato tem 7 dias para apresentar a defesa. Parecer do Ministério Público. Se tiver alguma diligência, algum documento. Porque vamos pensar aqui um caso. Eu era dirigente sindical. Então eu estou aqui, dirigente sindical, do sindicato dos metalúrgicos de uma determinada cidade, vamos lá da minha região lá, vamos lá para o ABC Paulista, que temos sindicato lá. Então, o sindicato dos metalúrgicos, eu era dirigente sindical lá. Eu não me desincompatibilizei, eu precisava sair do sindicato com 4 meses antes da eleição. Não saí do sindicato. Continuei lá, vou para a porta de fábrica, faço as coisas, apareço no jornalzinho, enfim, estou lá tratando aqui as questões do sindicato, enfim. Vem lá uma impugnação, falou, o Petrinha era dirigente sindical, não se desincompatibilizou nos 4, impugno aqui a candidatura dele. Entrou com ação de impugnação. Eu vou para me defender. E junto, de fato aqui eu não tenho a ata, né? A gente não tem a ata, mas
eu vou lá e vou dizer testemunhas. Olha, eu tenho aqui essas testemunhas que vão provar aqui que eu, de fato, não participei mais de reuniões, enfim, vou tentar aqui produzir uma prova de que eu consegui, que eu de fato me desincompatibilizei. Ou poderia ter o inverso. Eu faço uma ata de desincompatibilização, mas pratico atos, vou para a porta de fábrica, vou para a reunião na Justiça do Trabalho, com o empregador, enfim, pratico atos de dirigente sindical. E eu faço a impugnação, falo, olha, ele trouxe uma ata, mas essa ata é ata cartorial. Na prática, ele continuou exercendo a atividade sindical. Ele se desincompatibilizou de fato, mas não desincompatibilizou de direito. Aqui é uma fraude. E eu trago estas testemunhas, porque eu trago aqui o cara que viu ele nas reuniões com o sindicato. Eu trago esse aqui que viu ele numa assembleia. Então eu consigo, há uma possibilidade de dilação probatória nesta ação de impugnação ao registro de candidatura. O Ministério Público depois em 2 dias dá o parecer. Isto vai a julgamento da decisão do TRE, porque estamos falando de eleição estadual. Se fosse uma eleição municipal, seria no juiz eleitoral, da onde eu pedi o registro. Então, se fosse aqui candidato a vereador em Bauru, era o juiz da Zona Mãe de Bauru que debateria esse registro. Mas estamos aqui em 2022, eleições gerais. Isso é direto no próprio Tribunal Regional Eleitoral. Da decisão do Tribunal Regional, cabe recurso para o TSE. Ah, Petrinho, mas o Lula em 2018 tinha uma condenação criminal e lançou a candidatura dele. E foi lá no TSE. TSE que decidiu isso. Sim, porque a eleição presidencial ela começa originalmente no próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então as questões de propaganda do presidente lá, né, a representação que o Bolsonaro fez contra o Lollapalooza, né, que o PL fez contra o Lollapalooza. É no TSE, porque é o TSE que julga a propaganda de presidente da República. Aqui o Rodrigo Garcia faz contra um outdoor que foi colocado do Tarcísio por propaganda antecipada, quem julga é o TRE, né, por questões de competência para, né, presidente da República é TSE, governador de estado, deputado, senador, deputados, senadores e governador TRE, prefeitos e vereadores, o juiz eleitoral da zona eleitoral de primeira instância. Tá, então este é o primeiro. Eu me perdi na hora aqui, alguém pode, só para eu me organizar aqui no tempo aqui. Que horas que eu comecei? 16h25 já começou. Então, tá tranquilo. Então vamos lá. 17h30. Estou aqui. Até que horas? Até 17h? 17h30, a gente concluir. Então vamos dar uma aceleradinha aqui. Bom, então vamos lá. Dia 16, dia 15, então passamos no registro. E o julgamento desse registro vão continuar. Vamos ter aí tempo, enfim, tem coisa que vai decidir até depois da eleição. Bom, mas nesse tempo, dia 16, começou a propaganda eleitoral. E aí eu tenho aqui uns procedimentos prévios para começar. Então, aprovei em convenção, fiz o meu pedido de registro de candidatura. A hora que eu entro com o pedido, que o partido faz o pedido, automaticamente vai o sistema, manda para a Receita Federal, fala assim, o Petrinho registrou aqui a candidatura dele para deputado. A Receita Federal fala assim, então, Leandro Petrinho, você tem um CNPJ, eleições 2022, Leandro Petrinho, deputado federal, partido tal. E o número do CNPJ. Opa, eu virei uma pessoa jurídica. Ok. Pego aqui esse meu CNPJ, vou a um banco, abro uma conta eleitoral de campanha, todos os meus recursos passarão por esta conta própria de campanha e que a partir desta conta é que eu irei pagar os meus materiais de campanha. Vamos falar já daqui a pouco de financiamento. Então, deu dia 16, abri a minha conta, já estou com o meu CNPJ, vamos pedir voto. Votem em mim. Vote. Aqui em São Paulo, Haddad vote 13,
vote 45 no Rodrigo, vote 10 no Tarcísio, vote o Elvis do PDT, 12, o do Novo Poit, 30. Então, acho que eram todos os que estavam no debate aqui, não esqueci nenhum. Então, ali é isso, é o meu número, voto de deputado federal, número os 4 números, estadual, enfim. Ali começa o pedido de voto. Ali eu posso, então, fazer os meus pedidos, fazer a minha propaganda eleitoral. O problema é que hoje nós temos uma limitação que me desagrada muito, que eu acho que é prejudicial do ponto de vista desta liberdade de se fazer propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral está cada vez mais restrita do ponto de vista de bobagens. Por exemplo, eu para botar na minha casa e dizer que eu voto num deputado federal, eu não posso pintar um muro mais da minha casa. Eu tenho que botar um adesivo de meio metro quadrado no vidro da minha casa. Eu, no meu carro, eu preciso apenas usar, como é possível, apenas eu botar um perfurado, Perfurade ou Perfurex, a depender do fornecedor, o nome que vai querer dar, mas que é aquele adesivo no vidro traseiro do carro. Então ali eu posso fazer uma propaganda ali. E no restante do meu veículo eu posso ter apenas um adesivo de meio metro quadrado. Então virou a coisa da régua. Vamos medir aqui se a propaganda está correta ou não. Não é mais permitido, e aqui vejo muitos jovens aqui, eles não são de uma época que a gente tinha, e acho que o colega, não que eu esteja te chamando de velho, meu amigo, mas você vai lembrar muito bem disso, quando a gente recebia porta título de eleitor. Boné, caneta, camiseta, reguinha, pagava para fazer um lugar na sua casa, lixinha de unha, você tinha lá o kit de lixa de unha, enfim, eram os brindes, canetinha, enfim, você tinha lá, eram os brindes, era possível, era permitido esse tipo de brinde de campanha eleitoral. Hoje nada disso mais é possível. Hoje a gente tinha outdoor, então era permitido que se tivesse outdoor. Era uma briga, porque era possível nos postes a gente amarrar uma faixinha no poste. E ali de madrugada, via de regra, chovia, ventava. Mas ventava só de um lado da rua. E aí a propaganda de um cara amanhecia torcida. E a do outro não. Então, enfim, eram essas coisas da campanha da rua. Enfim, tudo isso hoje não é mais possível, não é mais permitido. Então, nós estamos restritos a papel, então panfletos, adesivos, bandeiras nas vias públicas, desde que não gerem dificuldade ao trânsito de pessoas e de pedestres. O próprio carro de som, que antes, em outras eleições, era possível ele ficar rodando com jingle de campanha, hoje ele só é permitido se tiver uma carreata, outros carros acompanhando. Que mais hoje de campanha eleitoral que enfim, o showmício, antes a gente ia lá, tinha um comício e tocava o Zezé de Camargo e Luciano, tocava lá o Chitãozinho e Chororó, tocava o Frank Aguiar, mas também tocava lá o grupo de pagode do bairro, tocava lá aquela duplinha de sertanejo dos meninos lá da cidade, aquele cara da escola, quem fez o Dinho, enfim, você tinha lá, né? Veja, eu costumo dizer o seguinte, né, todo mundo fala assim, mas é a festa da democracia, eleição é a festa da democracia. Eu nunca vi festa sem música. Desculpa, festa sem música não é festa. Mas, enfim, disseram que o problema dos recursos de campanha era a culpa do Chitãozinho e Chororó, era a culpa do Zezé de Camargo e Luciano, que era a culpa dos grandes shows. Né? E aí nós estamos lá em 2006, onde na época de um escândalo denominado mensalão, que se falou, não, isso tudo aqui é para recursos não contabilizados de campanha. Então vamos aqui pegar a bacia da água e jogar, né, com o bebê fora junto aqui, a água suja.
Mas enfim, vamos aqui com o que a gente tem. Então, há de fato esta limitação, e uma coisa que profundamente me incomoda é porque sempre quando há esta restrição do ponto de vista da propaganda, as pessoas acham que nós estamos restringindo o político de fazer a propaganda. Mas aqui que eu quero fazer uma reflexão com vocês. Na verdade, a propaganda eleitoral é um direito do eleitor. Porque quanto mais informação eu tiver, enquanto eleitor, melhor será a minha decisão. A partir do momento que me restringem o acesso à informação, que limitam o meu acesso à informação, a minha decisão pode ser pior. Porque eu consigo só enxergar aquilo que hoje já está na minha frente, aquilo que hoje já está no poder. Enfim, eventualmente não consigo enxergar outra que apareceria de um outro jeito, que apareceria de uma outra forma. A hora que eu, enfim, estabeleço demais, afunilo demais a possibilidade das pessoas se comunicarem, da liberdade de expressão, né, da livre fruição da informação, dá uma condição privilegiada à liberdade de expressão. A partir do momento que eu faço essa restrição, não estou restringindo o direito do político se comunicar. Eu estou restringindo o direito do eleitor receber a melhor informação, ou ao menos receber todas as informações e com elas tomar a decisão que ele, eleitor, quiser tomar. Então, né, por vezes a gente entra num discurso fácil de dizer o seguinte: não, isso é chato demais. Não, mas veja, eu acho que isso é um problema que de fato atrapalha a democracia. Doutor, eu lembro que em 2020, lá no centro, na Batista, tinha umas barraquinhas dos candidatos que eles ficavam lá, conversando com o pessoal, tal. Isso ainda é permitido? Isso, ainda essa barraquinha é permitida para entregar material. Ela precisa ser móvel. Qual é o caráter de mobilidade dela? Ser colocada às 6 da manhã e ser retirada às 22 horas. Então esse é o caráter de mobilidade. Mas é permitido sim ter ali, essa barraquinha também a possibilidade de se fazer. Doutor, mas essa questão de quanto você colocar os científicos na propaganda não seria para equidade das candidaturas, uma vez que o candidato A tem uma condição financeira muito melhor que o candidato B, não seria essa a justificativa? Então, mas vamos lá, se a questão é só financeira, não necessariamente eu vou ter dinheiro para rodar esse panfleto. Né? Então, às vezes a minha forma de me comunicar, por exemplo, eu que sou um cara do futebol, que eventualmente sou um cara lá da escola de samba, uma outra forma. Eu particularmente acho o seguinte: hoje nós estabelecemos tetos de gastos de campanha. Então, para deputado estadual não é permitido gastar mais do que 1.250.000 e para ser deputado federal 3.320.000, salvo engano. Então nós temos esse teto. Ora, se eu já tenho o teto de gastos, amigo, gaste como você achar melhor que tem que gastar. Cada um gaste da forma que... Então, eu particularmente não gostaria de fazer minha campanha com panfletos, porque eu sou ecologista, eu defendo o meio ambiente. Poxa, entregar papel, do ponto de vista da minha ideologia, não é legal. Eu não queria fazer uma campanha, queria fazer uma campanha de outro jeito. Ah, não, mas você só pode fazer a campanha com papel, com não sei o quê. Então, veja, a partir do momento que eu estabeleço uma ordem, faça assim, olha, alguém que quer pensar fora dessa caixinha e que poderia se exprimir de outro jeito, levar outras informações, fica limitado. Olha, eu gostaria aqui de, por exemplo, pegar o meu carro, que é meu, botar no capô uma propaganda, na lateral a outra, enfim, como eu gostaria que fosse ali a minha propaganda. Eu quero sair com o carro falando. Ah, não, mas precisa ter 3 carros atrás, precisa ter carreata. Então, acho que limita. Ah, PT, mas hoje nós temos a internet. A internet barateou tudo. Mais ou menos. Mas, de fato, a propaganda na internet hoje
ela também tem as suas limitações, tem as suas restrições. Então eu, candidato, informar a Justiça Eleitoral a página em que eu vou fazer a minha campanha. Então vou lá, ponho a minha campanha, indico lá o meu Instagram. Então, olha, eu vou fazer a campanha nesta aqui no Instagram, eu candidato. Eu vou fazer aqui nessa minha página do YouTube. Eu vou fazer aqui essa minha no Facebook. Eu vou fazer aqui nesta página do TikTok. Eu vou fazer essa aqui no Tinder. Não, no Tinder não pode, pera. Vamos no... enfim, eu indico lá na minha página aqui, na página tradicional, né, na fanpage aqui e tal, mas enfim, eu vou lá e indico, eu candidato, as minhas páginas em que eu vou fazer minha propaganda e posso ali colocar, enfim, tenho ali uma liberdade para... Posso inclusive patrocinar, tá? Posso inclusive patrocinar. Então eu quero aqui que os meus stories sejam alcançados por todos aqueles que curtiram a página Eu Amo Bauru. Então, eu vou botar um dinheiro lá para que todos aqueles que curtiram aquela página recebam lá patrocinado. É possível, é permitido. Eu preciso, então, pegar aquele meu dinheiro que eu botei na minha conta eleitoral que eu abri, pagar o Facebook, pagar o Instagram. O Instagram vai me dar uma nota fiscal, ok, depois eu vou prestar contas disso, e o Facebook, o Instagram vai fazer esta entrega de conteúdo patrocinada. Muito bem. Mas eu não sou o candidato, eu apoio um candidato. Aí eu, enquanto apoiador, não posso fazer o patrocínio. Então o patrocínio está restrito ao candidato. Então o seu apoiador não poderá patrocinar. Pô, mas é o meu pai, Petrinho. Meu pai é candidato, cara. Meu pai nem sabe o que é computador, nem sabe o que... Eu é que sou... Cara, eu no TikTok, eu bombo. Cara, minha página aqui, você não tem ideia, velho. Eu preciso ajudar meu pai. Meu pai, coitado, não sabe fazer a dancinha. Eu que faço aqui. Eu quero fazer a propaganda do velho aqui. Tá bom, pode fazer. De forma orgânica. Não pode botar dinheiro. Tá? Não pode botar dinheiro. E foi um debate, e eu estava nesse processo, e alterou a resolução, e nós até perdemos no TSE, que era um caso que era o seguinte, vou falar porque, sim, processo público, o Gilmar Tato, então candidato a prefeito, então candidato a governador, candidato a senador de São Paulo em 2018, então Gilmar Tato era candidato a senador, disputavam contra ele o Major Olímpio, a Mara Gabrilli, o Trípoli, era a eleição que fazia 2 senadores. E aí o Gilmar Tato foi no Google, e se alguém pesquisasse Mara Gabrilli ou Trípoli, que eram os senadores que saíram pela chapa do Dória, do PSDB ali, na época, que era o Dória candidato a governador, aí apareceu o Google assim, no primeiro patrocínio, procurando Mara Gabrilli, conheça Gilmar Tato. Olha que sacada. Procurando Trípoli, conheça Gilmar Tato. E indicava lá, um link patrocinado, pago pela campanha, tudo correto, o sistema correto. Eu fazia, eu advogava, não estava pela do Gilmar, e nós no TRE falamos, olha, não, isso não pode. O patrocínio é apenas para benefício, para a sua própria propaganda. Aqui você, enfim, está segmentando, tá? Construímos lá uma tese, o TRE proibiu. O TSE depois, mas aí passada a eleição, reformou, falou, não, é possível, indicou, estava claro que era pago, que com recursos dele, indicação lá com o rótulo. Não, esse tipo de propaganda é permitido sim, ok. E a resolução hoje, para essas eleições, também já autoriza. Então, se eu quiser, vamos imaginar lá, eu sou
um advogado, sou candidato a deputado e percebo que está todo mundo, pô, tem uma ação judicial aqui sobre dia de família, virou um negocinho aqui, todo mundo está pensando nisso. Pesquisou sobre um tema? Conheça o Petrin. Então, é possível na internet a gente fazer esses patrocínios, mas repita-se, aqui só o próprio candidato, né? Então, o apoiador, o parente, este não poderá fazer propagandas. Então, do ponto de vista, né, da propaganda formal, nós temos ali essas restrições que são, né, de ordem de tamanho. Petri, mas eu passei lá numa casa, então, você falou aqui que é só meio metro quadrado de adesivo, mas, poxa, eu no meio da eleição vou passar ali e vou ver que tem uma placa de 4 metros quadrados, comitê fulano de tal. Eu vi a aula do Petrin, está errado, era só meio metro quadrado de adesivo, mas ali é placa. Esta é a única exceção que eu tenho de tamanho, que é para o comitê central de um candidato. Então eu digo para a Justiça Eleitoral, olha, Justiça Eleitoral, o meu comitê central será nesse endereço e neste local eu posso então ter uma placa maior para identificar o meu comitê. Boa ideia, então eu vou alugar uns 20 comitês na principal avenida da cidade e fazer umas placas de 4 metros. Não, é apenas no comitê central, que eu informo nos demais meio metro quadrado de adesivo. Bom, no dia... Então, propaganda eleitoral começa então agora segunda-feira, dia 16 de agosto, onde nós vamos começar ali, vai passar no centro, já vai ter alguém com a barraquinha, tá? Entrega, não se assustem, então começou mesmo, é permitido, mas quem passar pelo centro não vai estar muito, né, não vai ainda ter visto muita campanha, vai perceber que a eleição começou mesmo no dia 26 de agosto. Por que as pessoas vão se tocar mesmo que dia 26 de agosto começou? Porque começou o horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. Petri, mas eu não assisto, você tá louco, que eu não assisto o bloco. Não assisto o bloco da 1 da tarde lá, não. Eu não assisto o bloco da noite, você tá maluco. No rádio eu não escuto 7 da manhã, nem ouço ao meio-dia, não, tudo bem, você não escuta, mas né, ali vai estar. E é isso, então tem aqui os horários de bloco, cada cargo terá um dia, esse tempo ele é sempre dividido pelo tamanho desta coligação majoritária, para os cargos majoritários, então quanto maior esta coligação, maior o tempo que ele terá no rádio e na televisão, e cada partido terá o seu tempo de proporcional de acordo com o tamanho da sua bancada no Congresso Federal. Então cada partido terá ali o seu tempo de TV de acordo com o seu tamanho no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados. Mas além dos blocos, né, que são esta propaganda que aparece todo mundo ao mesmo tempo, então começou a propaganda do presidente da República, falou lá o Lula, falou o Cirão da Massa, falou a Tebet, falou o Bolsonaro e falou lá sei lá, se o PCO deve ter um candidato, sempre tem. A Vera Lúcia mas a Vera Lúcia é do PSTU. O Rui Costa que é do PCO, Eles sempre estão nessa também. Então, beleza, eles falaram lá, todo mundo. Aí entrou as de deputado federal. Por esporte, saúde e educação, vote fulano. Por esporte, saúde e educação, vote ciclano. Por saúde, educação e esporte, vote em mim. Por saúde, esporte, né? Aí ali todo mundo nos seus horários. Aí entrou o senador. Aí no outro dia governador, tal, estadual, ali no blocão todo mundo junto. Mas durante o dia, e é aí que o negócio... Porque aí você fala assim, não assisto o blocão, não sei porque os caras gastam dinheiro com isso. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Não é a musiquinha aí das redes aí? O golpe tá onde, rapaziada? Nas inserções. Que ali eu tô vendo o meu futebolzinho,
Aí no intervalo do jogo, pum, entrou a propaganda. É essa que conta para os marqueteiros de campanha. Eu estou vendo o Pantanal, no intervalo do Pantanal, apareceu a propaganda. Então, edição de 30 e de 60 segundos, a depender da escolha, mas eu posso, na verdade, todas as inserções são de 30 segundos. Ah, Petri, mas eu vi uma maior. É porque ele pegou 2 inserções e juntou na grade de horário dele, fez uma de 60 segundos. Então, eu vou ter 3 faixas de horário. Das 5 da manhã às 9 da manhã, das 9 a... Deixa eu aqui falar certinho para vocês, ficar gravado, né? Vamos aqui. Propaganda. Então eu tenho três blocos de... Eu tenho 3 blocos de inserção. Estou aqui, meus blocos. Então, das 5 da manhã às 11 da manhã é um primeiro bloco de inserções. Das 11 às 18 horas é um segundo bloco de inserções. E das 18 às 24 horas é o terceiro bloco de inserções. Então, dentro desses 3 blocos de inserções, por que faz essa divisão? Não, porque eu não podia, de repente, no sorteio jogar um partido todo para amanhã, mas, poxa, o Ibope, né, a maior audiência é à noite. Então, eu faço de forma, divido proporcional, né? Todo mundo vai passar nesses 3 blocos de acordo com o seu tamanho. Então, todo mundo está aqui no da manhã, de acordo com o seu tamanho, todo mundo está aqui nesse segundo bloco e todo mundo está aqui nesse terceiro bloco. E é a inserção que tá fazendo. Então, eu sou um partido que tenho mais inserções. Por quê? Porque eu tenho mais coligação, tenho coligação com partidos grandes, eu vou aparecer mais, terei mais inserções, consequentemente a minha mensagem será uma mensagem que tem uma tendência a atingir mais pessoas. Ah, Petri, mas em 2018 o Bolsonaro ganhou a presidência da República com 40 segundos sem inserção. É verdade. Agora, hoje ele fez uma bela coligação. Né? Ele e o Lula são os maiores tempos de TV. Então, alguma coisa vai falar, não, vamos voltar aqui para a regra do jogo. Né? Lá eu ganhei, ok, mas veja que televisão, né? Enfim, deu certo ali, mas hoje, né, se tivesse tão convicto assim que, não, a televisão não ganha eleição, não precisava ter feito uma coligação tão grande quanto ele fez, né, e montagem de palanque nos estados. Então, o rio correndo aqui para o mar do ponto de vista aqui do processo eleitoral. Bom, mas no meio dessa campanha eleitoral, podemos ter alguns abusos. Não, antes de falar dos abusos, e aí vamos imaginar então, pô, Petrinho, você disse que não podia, não disse, mas vou dizer agora. A propaganda eleitoral também, ela é limitada do ponto de vista de onde eu a faço. Então, ela é proibida nos bens de uso comum. E aqui também a gente usa um conceito mais amplo que o direito civil, para dizer que bens de uso comum é todo aquele que é de livre acesso à população. Então eu não posso ter propaganda dentro da igreja, eu não posso ter propaganda no comércio, eu não posso ter propaganda na padaria, eu não posso ter no ponto de ônibus, eu não posso ter no ônibus, eu não posso ter dentro do táxi. Enfim, veja, eu fui na padaria para comprar meu pãozinho, meus frios, eu não posso entrar lá e me deparar lá dentro com a propaganda eleitoral. Eu não posso ir numa igreja, num culto, e ao entrar, que eu fui lá para, enfim, né, fazer a minha fé, fazer as minhas reflexões, as minhas orações, e chegar lá e me deparar com uma propaganda eleitoral. Então a lei vai dizer o seguinte, olha, no cinema, eu não posso entrar no cinema e o cara me entrega a pipoca e junto com um panfleto de campanha. Então, nesses espaços, a propaganda eleitoral, ela é proibida. Ela não é permitida. Assim como eu não posso botar em árvore, não posso botar faixa, não posso botar outdoor, mas eu sou malandro, eu vou lá e falo, não, eu vou meter um outdoor aqui sim. Faço a minha propaganda, ponho um outdoor, mas está proibido.
Vem o concorrente e vai dizer o seguinte, pô, vou representar aqui o Petrin. Representação por propaganda irregular. Eu vou ser intimado, a minha defesa será em 2 dias, então em 2 dias eu apresento a minha defesa, isso se não tiver uma liminar que manda eu tirar imediatamente e demonstrar e apressar a defesa, porque também isso é possível. Em 2 dias apresento a minha defesa, vou ser multado, como o nosso colega lá já antecipou, vou ser multado por propaganda irregular e se quiser recorrer, recorro em 1 dia. A contar da onde? Da publicação do Diário Oficial? Vai esperando que transitou em julgado, amigo. Da data do julgamento do TRE. Terminou o julgamento, o presidente vai sempre terminar o julgamento e ele fala assim, todos aqui saem intimados das decisões proferidas aqui nesse julgamento. Dali começou meu prazo. Dali. Tá bom, Petrin. Então a sessão do TRE foi numa sexta-feira, começou ali, não, na aula de processo civil o professor me ensinou. Eu não conto o próximo dia, não conto o dia, eu começo no dia seguinte, o dia seguinte é um sábado eu não conto, domingo eu não conto, primeiro o dia útil seguinte, tá lá, meu professor de processo civil me ensinou isso, segunda-feira é meu prazo, vou fazer. Vai protocolar na segunda-feira, vai estar lá a certidão de trânsito em julgado. Mas por quê? Porque os prazos são peremptórios, não se interrompem e não se suspendem, nem aos sábados, nem aos domingos e nem aos feriados. Eu sou de um tempo que a gente recebia intimação por fax. E aí caiu o horário do fax, não era PJE, porque hoje é PJE. Hoje tá fácil aqui, hoje a gente entra aqui e faz a petição. O negocinho é por fax, para quem não sabe, era um aparelho que era um telefonão maior e que vinha um papel que vinha a petição do outro que entrou com a ação. E ali ele certificava, enviei o fax às 17 horas e 32 minutos. Ok, 17 horas e 32 minutos do outro dia era meu prazo. Mas o cartório se grava uns 3 minutinhos a mais, né? Meia horinha. Não, amigo. Tem acordos do TRE que falam o seguinte, os prazos são peremptórios e passam minuto a minuto. E a gente tinha que levar fisicamente no cartório ou responder por fax. Às vezes o fax travava, era como a gente chamava, com emoção. Hoje é mais fácil, hoje o que a gente mais tem ali, às vezes o PJE trava. Mas fora isso, então nós temos essa celeridade processual. Mas por que isso? Porque, gente, a eleição acaba dia 2 de outubro. Como que eu vou querer tirar um outdoor se ele tem 15 dias para se defender? Não dá. Como que eu vou pedir um direito de resposta porque eu fui ofendido, o cara falou uma mentira e eu preciso me defender porque eu sou candidato, ele também ele mentiu. Que a gente chama de notícia sabidamente inverídica. Ok, eu quero responder isso. Responder na página da internet dele. Porque se ele postou lá na página da internet dele, o meu dia de resposta vai ser na página da internet dele. O eleitor dele irá ver aquilo que ele, do mesmo jeito que ele me atacou, eu vou me defender lá. Como que eu exerço isso depois da eleição? O meu bem da vida se foi. Então, esta é a celeridade que a Justiça Eleitoral pede. Por quê? Porque a eleição acaba. Não tenho como esperar. Então, é por isso que a gente chama da nossa maquininha de moer gente. É isso, é dia a dia, sábado, domingo. E no meio desta loucura que é a eleição, há sem dúvida nenhuma os abusos. Então, falando aqui de compra de voto, 41A. Prometer vantagem ou benefício em troca de voto. Não precisa nem ser o candidato. Basta alguém fazer onde seja possível demonstrar que ele tinha ciência. Então, compra de voto. Eu posso ter as condutas vedadas aos agentes públicos. Então, eu sou prefeito de uma cidade ou eu sou candidato a governador que concorra à reeleição. Não preciso desincompatibilizar, eu fico no cargo.
Então, vou pegar aqui o exemplo do Rodrigo Garcia. E vou lá e faço uma inauguração de obra pública do metrô na véspera da eleição. Isso é conduta vedada. Eu tenho um prazo de 3 meses que eu não posso comparecer a inaugurações de obra pública. Eu faço aqui uma publicidade institucional do governo. Eu faço, e esse é o debate que nós vamos ter muito, que é justamente o benefício do Bolsonaro. O parágrafo 10º do artigo 73 vai nos dizer que eu não posso, no ano da eleição, fazer entrega de novos benefícios. Aonde que foi o que eles fizeram? Foi a decretação do estado de emergência. A partir do momento que fala assim, salvo em caso de emergência. Então, por que se declarou o estado de emergência para se dar o benefício? Porque é a exceção posta no parágrafo 10º. Agora, havia de fato uma emergência? Ou este ato é um ato nulo? Possivelmente o TSE vai se debater sobre isso. Não tem a mínima dúvida que a candidatura do Bolsonaro poderá ter um pedido de investigação judicial eleitoral, e esse é o nome da ação de investigação judicial eleitoral, por este benefício, que é proibido, que é uma conduta vedada aos agentes públicos. Fosse o prefeito lá da minha querida Araçoiaba da Serra que fizesse isso, estaria cassado, mas sem nenhuma dúvida, mas sem sombra de dúvida, o prefeitinho teria sido cassado. E essas ações de abuso, pessoal, podem discutir questões que são anteriores à campanha, ao início da campanha. E aqui vamos pegar um caso bem emblemático. A senadora Juíza Selma foi eleita em 2018 no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Ela era conhecida como a Moro de Saias, né? No auge da Lava Jato, ela era uma juíza bastante dura, bastante firme lá contra empresários, políticos lá do seu estado. Enfim, ficou bastante famosa nesse período pela sua ação enquanto magistrada. E faz na sua pré-campanha gastos que não passaram por conta corrente, que foram de um mútuo com o primeiro suplente. Então o primeiro suplente emprestou 1 milhão e ela deu como garantia uma casa de 200 mil. Né? Então, isso está tudo no processo. Né? Então, mas o cara fala assim, você não foi nem para o banco, você não foi nem para o banco. Porque se você vai numa instituição financeira, não. Você faz um contrato de mútuo fora da instituição financeira, onde eu pego 1 milhão e dou como garantia uma casa de 200. Aí você faz gastos com marketing, com empresas. Então, há um abuso do que nós chamamos de abuso do poder econômico, que é anterior ao processo eleitoral, mas que, discutido no processo eleitoral, gerou a cassação de uma senadora da República. Então vejam vocês que é possível. E aí temos um segundo caso, que é o caso do Francisquini, que aqui todo mundo, quem não souber também, é só dar um Google, deputado federal, que no dia da eleição, vai lá e fala o seguinte, olha, a urna eletrônica está me roubando, não tenho, tal, e faz um post lá no dia da eleição, que, enfim, muito grande, chega atinge um número bastante significativo de pessoas, e ali o Tribunal Superior Eleitoral disse o seguinte, olha, aqui nós temos um uso indevido dos meios de comunicação social. E ali é um tipo que está dentro do artigo 22 da Lei Complementar 6490, um minuto, é um tipo que está lá na 6490, que era sempre utilizado para aquele cara que usa a televisão, usa o rádio, que são as concessões públicas. E mesmo aquele jornal de bairro
que ataca o concorrente e adula e beneficia e joga louro sobre um. Então, todo jornalzinho sangra contra um e, nossa, só maravilhas para o outro. Mente para um e, nossa, endeusa o segundo. E para estes casos, então, era o abuso dos meios de comunicação social, o uso indevido dos meios de comunicação social. O tribunal falou o seguinte, olha, a internet hoje é um novo meio de comunicação social que pode gerar um abuso. Então, aí nós temos, sim, esta possibilidade de abuso nas campanhas eleitorais. E como é que tá? Acabou o meu prazo? Tenho uma canjinha de mais... tudo bem aí? Tudo bem? Tá, mas 10 minutinhos, vai, só para... A não ser que também, enfim, sim, mas só para a gente concluir aqui, que eu queria falar um pouquinho de financiamento. Então nós fomos lá, fizemos uma passagem lá do registro de candidatura, falamos um pouquinho de propaganda eleitoral, de como que das limitações da propaganda eleitoral, de algumas possibilidades que isso gera, inclusive de abusos que podem gerar cassação de registro de candidatura, dessa celeridade das representações eleitorais e quem paga a conta, né? Quem paga essa conta da campanha, que é a preocupação do nosso amigo lá atrás, quando falou assim, mas pelo menos dá uma equilibrada, né? Todo mundo pelo menos tem aqui uma forma de dar uma equidade na questão. Bom, há 3 formas de financiamento das campanhas eleitorais. Vamos lembrar que antes a gente tinha o financiamento por pessoas jurídicas, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional não o financiamento de pessoas jurídicas, a forma como ele era feito. Porque eu poderia doar até 2% da minha receita corrente líquida. Então veja vocês que uma empreiteira, 2% de uma empreiteira é dinheiro. E essa empreiteira, ela vinha e doava. Para o primeiro colocado da pesquisa, dava 100. Para o segundo, dava 60. Para o terceiro, dava 40. Então, ela ia escalonando e dava para todo mundo. O tribunal falou, olha, esse formato aqui de financiamento é inconstitucional. Não que a doação de pessoa jurídica fosse inconstitucional, mas deste formato, o Supremo entendeu ser inconstitucional. Bom, é o que a gente no direito constitucional fala do backlash, né? Há uma decisão judicial, o Congresso responde, né, aquilo que, né, em direito constitucional, de quem é a última palavra da constitucionalidade das ações. Há quem diga, não, é do judiciário. Falo, não, é do legislativo. Há outros teóricos que falam, não, é o legislativo que dá a última palavra em matéria constitucional. E veja, o Supremo falou, não, é inconstitucional aqui. Então tá bom. Fundo partidário. A minha resposta à decisão judicial, o diálogo constitucional, olha, você tomou esta decisão aqui, tá bom, eu respondo aqui, faço uma emenda à Constituição. A resposta é minha, a minha última palavra aqui foi minha. Foi como? Não foi do jeito aqui que eu queria? Tá bom, mas vai financiar então com dinheiro público. Porque nós não temos hoje no Brasil a tradição de se ter financiamento das pessoas físicas. Aqui qualquer um de nós pode doar para qualquer candidato, desde que eu não tenha aqui nenhum permissionário de serviço público, né? Então ninguém aqui que tenha dono de uma banca de jornal é dono de uma banca de cachorro-quente. Né? Porque aí virou já um absurdo, tem uma banqueira de cachorro-quente, não posso doar? Não, você é permissionário de serviço público. Mas tá bom, eu não sou permissionário de serviço público, sou aqui, né, advogado, enfim, qualquer um aqui de nós pode doar então até 10% dos rendimentos auferidos no exercício anterior. Então, em 2021, quanto que foi meu IR de rendimentos? Tanto, 10% desse tanto. Então, eu posso doar para uma candidata. Ok. Agora, como que eu financio campanha? Não é possível com esses recursos. Né? A democracia também tem um custo. Então, nós temos, o que foi instituído é o Fundo de Financiamento Especial, o Fundo Especial de Financiamento para as Campanhas, que é o nosso chamado FEFEC.
Então, de lá também, os partidos, proporcionalmente aos seus tamanhos, recebem recursos que são aplicados exclusivamente na campanha eleitoral. Então, eu, candidato, tive o meu CNPJ, vou ter um microfone aqui, atrapalhei lá. Tenho o meu CNPJ, fui no banco, abri 3 contas. Abri uma conta exclusiva para este FEFEC, para esse recurso público. Existe um outro financiamento, que é o financiamento partidário. Esse já existia, todo ano os partidos têm, que também podem aplicar. Então, abro uma outra conta se eu for receber essa rúbrica de financiamento partidário. E abro uma terceira conta para receber essas doações dos 10%. Ah, Petrinho, eu ouvi dizer que um cara fez uma vaquinha virtual. Tem lá um candidato que ele montou uma vaquinha virtual. É possível. 15 de março eu já poderia ter aberto uma vaquinha virtual. Abri, todo mundo foi, fez lá as doações, deu dia 16, a empresa da vaquinha virtual falou assim, olha, eu registrei aqui todo mundo que doou, se aqui tem um X, abriu sua conta? Abri. Toma o seu dinheiro, tá aqui quem são os doadores para você prestar conta, tá aqui, você entrega aqui na Justiça Eleitoral prestar, você já tem esta grana para você fazer a campanha de doações de pessoas físicas. Esse dinheiro não pode se misturar com o FEFEC. Esse dinheiro não pode se misturar com o fundo partidário. Então, cada candidato abre 3 contas para estes recursos. Faço gastos de campanha, vou lá, abasteço no posto de gasolina, nota fiscal, contra o meu CNPJ, pago por cheque, pago por transferência ou pago por Pix. É possível pagar por Pix desde que a chave seja o CNPJ da empresa e eu posso receber doações por Pix desde que a chave seja o CPF. Diga. Não, minha pergunta seria no torno da federação, doutor. As federações foram impostas na eleição pela mini-reforma eleitoral, que o presidente da República vetou, só que o Congresso acabou voltando. A minha pergunta é, sobre a federação, a mesma é um casamento em tese de 4 anos dos partidos. A federação veio com o intuito de acabar com, por exemplo, de um mensalão. Por que eu falo isso? Porque o governo cedia o toma lá da cá. Hoje o que acontece com as emendas do relator, que são orçamento secreto. Você acha que a federação tem como consequência evitar que haja compra de votos do legislativo para o executivo, ou vice-versa? Essa é a minha questão. Tá. Deixa eu só terminar o raciocínio da campanha aqui, a gente finaliza esse nosso bate-papo aqui com essa questão da federação. Mas só porque você pegou na federação, é interessante a gente ir da federação, só para... Embora os partidos se federaram, você usou o exemplo do casamento, é legal, então cada um casou, mas cada um com a sua conta corrente, tá? Então, cada um com o seu nome, a sua autonomia. Então vamos pegar o exemplo aqui que é a federação de 2 aqui. Cidadania e PSDB. Ok, nós temos uma federação, mas o Cidadania mantém a sua autonomia, o PSDB mantém a sua autonomia. FEFEC dos 2, vai um para cada, de acordo com os seus tamanhos, e gastem para os seus candidatos. Né? Então aqui nós somos um casamento, mas nós não repartimos recurso aqui não. Nós vamos votar junto no Congresso, nós vamos passear junto, nós vamos aqui diminuir o que é a história de diminuir partidos políticos, que a federação ela tem muito mais a ver, e aí eu vou finalizar com a cláusula de barreira, com a cláusula de desempenho dos partidos, que tende aí a reduzir um pouco, a ideia de reduzir um pouco o tamanho dos partidos, e que, por via de consequência, vai naquilo que você um pouco aponta, ao diminuir o número de partidos, eu consigo, do ponto de vista da governabilidade, né, ter uma relação com menos partidos. Né? Então, eu faço ali uma relação de governabilidade que pode ser, eventualmente, mais interessante. Mas só para esgotar o raciocínio aqui do financiamento. Fiz gastos de campanha, notas fiscais, correspondente, paguei, pagamento, despesa, sempre vou demonstrando. Ah, Petrinho, mas eu queria participar da campanha lá de um amigo do meu pai, candidato, gosto dele, acredito. Cara, eu quero emprestar o meu carro para
para ele, botar uma caixinha de som em cima, pô, um cara que eu acredito, poxa, é possível, é uma forma de financiamento. Você vai ceder o veículo, ele entra na campanha como um bem estimado, eu dou um valor para ele, é como se estivesse entrando um recurso naquele valor, ele automaticamente vai entrar e sair, porque não é dinheiro, mas contabilmente é uma entrada e uma saída, e aquilo vai prestar contas ao carro do fulano que veio, é de propriedade dele, muito bom, é perfeitamente possível que também se doe com bens que eventualmente você tenha e faça esta cessão gratuita, que a gente chama de contratos de comodato. Emprestei a minha casa aqui para eu ser o comitê de campanha. É também um formato que autoriza. Isso tudo depois se levará à Justiça Eleitoral, fará a prestação de contas, que poderá aprovar ou não aprovar as contas. E se houver desvios de recursos públicos ou eventualmente uma não comprovação daquele dinheiro, a determinação de devolução daquele recurso. Então, os candidatos saem, por vezes, ali devendo bastante dinheiro ao não demonstrar que conseguiram manejar bem, cuidar bem dos recursos públicos. Ações abusivas, né, com gastos elevados também tem uma representação própria do artigo 30A. E ao fazer o processo eleitoral, ao fazer a propaganda, passei em registro de candidatura, comecei na propaganda eleitoral, fiz aqui o meu financiamento, prestei contas, abriu a urna no dia da eleição. E no dia da eleição, o que eu posso fazer? Ali o dia da eleição é o dia do eleitor. A sua propaganda eleitoral se encerrou no sábado, a depender da modalidade. O dia da eleição é o dia do eleitor. É o dia em que o eleitor pode, eventualmente, ter a sua manifestação silenciosa, mas é permitido ele, eventualmente, ir votar com um adesivo, o que nós não podemos ter aglomeração, não podemos ter pedido de voto. Ali é o momento que nós já fizemos o que deveria ser feito. Quem faz a escolha da cidadania é do eleitor, que eventualmente pode, de forma silenciosa, dizer ali a sua preferência política, mas vai na urna eletrônica, faz a votação. E aqui, para terminar mesmo, rapidinho, da urna eletrônica, a gente ouve muito aí falar sobre a questão da urna eletrônica. Como que é o procedimento da urna eletrônica, pessoal? Urna eletrônica, às 7 da manhã, os fiscais vão e a gente vai imprimir uma coisa que se chama zerésima. Saiu a zerésima e eu vou ter lá dizendo que todo mundo que está registrado tem 0 votos. Tem 0 votos. Às 8 da manhã abrimos a sessão eleitoral, todo mundo começa a votar. 5 da tarde fecha a zona eleitoral, fecha a sessão eleitoral. Fiscais dos partidos dão um comando e se imprime o boletim de urna. O que consta no boletim de urna? Leandro Petrin teve 10 votos. O fulano de tal teve 30 votos. O ciclano de tal teve... E ali sai impressos 5 daqueles, do que nós chamamos de boletim de urna, entregue para os fiscais dos partidos ali. Um acompanha a urna eletrônica. Esta urna eletrônica, então, depois é levada para a Justiça Eleitoral, que começa a fazer a transmissão dos dados para a contabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. Então veja que eu tenho, ao terminar a votação, o exato resultado daquela votação. Mas o problema é de sistema, tal, e aí a proposta que o Exército fez, vamos pegar aqui algumas e vamos filmar as pessoas votando. Veja, isso já existe. Isso já existe. E como que isso existe? A gente está na própria legislação eleitoral que no dia da eleição
nós vamos fazer o que é chamado legalmente de votação paralela. O que é a votação paralela? Eu faço por amostragem algumas urnas, pego essas urnas, levo para um ambiente da Justiça Eleitoral, onde os partidos levam os seus fiscais. Então eram urnas que estavam preparadas para votar. Às 8 da manhã, com todo mundo filmando ali, com todo mundo vendo, começa a votar. Imprimiu primeiro a zerésima, vota. 5 da tarde, encerrou, tira o BU. Todo mundo viu, e ele viu o resultado. É que este voto não será contabilizado. Né? Porque ali é um ambiente onde se guarda, ali se registra a ata na presença de todos os fiscais. O que não tem nenhum sentido é fazer isso com o eleitor. Porque eu tenho o sigilo do voto. Ah, não, vamos ficar filmando o eleitor. Ah, para. Não tem nenhum sentido. Né? Então, o sistema já existe. Agora, eu posso filmar, filmo, e é filmado, e é o dia inteiro filmar, e sai. Agora, eu só não vou contabilizar, não faz nenhum... pelo amor de Deus, não vamos aqui para eu experimentar, saber se o molho está bom, não preciso tomar o molho inteiro. Uma única colher me basta para saber que aquele molho está adequado. Então, gente, a ideia aqui hoje, né, com vocês que estão aqui, com o pessoal que nos acompanha pela internet, já estourei demais o tempo, mas de fato a gente tem muito assunto, enfim. Acho que o importante aqui e o recado que fica é que é uma lógica do ponto de vista do sistema, né? Então nós temos aqui, eu acho errado aqui, eu acho errado acolá, ok, né? É possível aqui que nós tenhamos opiniões a respeito. Eu, por exemplo, acho um absurdo a gente ter um registro de candidatura até o meio da eleição. Acho que nós precisamos fazer um pré-registro. Acho muito curta essa campanha eleitoral de 45 dias, mas enfim, o debate se dá, é o debate que o nosso amigo lá falou, que é no Congresso Nacional, que é lá, né, hoje nós temos um número grande de partidos, há hoje uma tendência à diminuição, porque é um aumento gradual que nós temos da cláusula de desempenho, da cláusula de barreira. Então, para que um partido exista, ele precisa ter cada vez mais deputados federais em cada vez mais estados. Então, isso tende, este foi justamente por isso que houveram essas 3 federações aqui, porque senão claramente o Cidadania deixaria de existir, o PCdoB deixaria de existir, o PV deixaria de existir, e a nossa gloriosa rede de sustentabilidade deixaria de existir. É por isso que os menores buscaram um partido maior, porque aí a soma deles vai valer e eles deverão, e aí nós vamos ver cena do próximo capítulo, eles deverão ter uma atuação enquanto um único partido durante toda a legislatura. É esta a ideia do que se tem para as federações partidárias. Mas, enfim, acho que o ideal agora com o jogo sendo jogado, a gente olhar as eleições, olhar com esse olhar crítico, de saber, poxa, né, aqui, espera lá, estão fazendo uma comparação, como eu bem disse, do registro do Moro com o registro, eventualmente, de um candidato que também tenha feito uma transferência de um estado para São Paulo. Nós estamos falando da mesma coisa, né? Então, é importante a gente agora pegar uma leitura de uma imprensa e poder fazer análise crítica. Olha, juridicamente, o que está sendo dito é isso mesmo, né? Não é, isso está correspondente à lei, ou isso aqui é uma opinião, né, do ponto de vista da ideia moral daquele repórter, sobre o que deveria ser, né? Então, uma coisa é o dever ser, outra é o que efetivamente está na legislação e que deve ser observado aí pelos partidos, pelos candidatos, sendo que vocês, enquanto eleitores, também podem, né? A Justiça Eleitoral tem um sistema Pardal, e ali quem quiser se divertir denunciando propagandas irregulares pode fazer,
e os candidatos têm sempre 48 horas para retirar aquela propaganda, sob pena de virar uma representação que gere multa. Então espero que vocês tenham gostado um pouco aí desse panorama do que é o direito eleitoral, e estou aqui à disposição sempre para a gente poder dialogar sobre essa apaixonante matéria do direito aí, que vem sempre, obviamente, junta com, sempre acompanhada aí de emoções, porque, enfim, na hora que a gente fala de política, tem sempre uma carga emocional envolvida, mas que a gente possa olhar, às vezes, pelo olhar técnico. Tá? Então, agradeço aqui ao AB pela oportunidade. Nós que agradecemos, né? Uma super aula. Queria entregar o certificado para o doutor. Opa! Isso aqui vai para a parede, hein? Vai. E gostaria de convidar todos também às 7 horas, vai ter o coquetel, né? Vai ter continuidade do nosso congresso em comemoração ao dia 11, nosso dia, né? Futuro de vocês também. A maioria aqui é estudante, para celebrar esse dia tão especial. Obrigada. Valeu. A foto? Tem que... É ao contrário? Então deixa eu pegar o celular. A Paula tira? Vamos ficar aqui para tirar com o pessoal. Tira uma foto deles. E a gente senta aqui e tira aqui, né? Assim, para todo mundo aqui. Para aparecer